Olá, pessoal! Então, hoje resolvi fazer uma aulinha de revisão para vocês, tá? Então, o que a gente vai revisar exatamente? Nós vamos revisar as partes que compõem a nossa redação, tá certo? Então, nós vamos começar com a estrutura, né? A estrutura da nossa redação, que é composta basicamente por parágrafos, né? Quantos parágrafos é dividida a nossa redação? Qual é o mais recomendado, digamos assim, que a nossa redação seja dividida em quantos parágrafos? Basicamente, aqui eu tenho um exemplo de uma redação dividida em 4 parágrafos. Um parágrafo de introdução, 2 de desenvolvimento e 1 de conclusão. Este é um modelo mais recomendado. Existem outros modelos, existem outras formas de estruturar uma redação, sim, mas esse é o modelo mais usual que a gente passa para os alunos, que não tem erro, tá? Então, esse é o modelinho de estrutura da redação do Enem, tá certo? Então, como a gente faz, pegando então a nossa redação, né? A gente vai fazer então a interpretação do tema. A gente pega, então, lá a proposta, lê a nossa proposta de tema, de redação, e aí a gente se depara com uma interpretação. Tá? A gente tem que fazer uma interpretação. Por quê? Porque nós temos, às vezes, um assunto e o tema, que são coisas um pouco diferentes, tá? Aqui, ó, vamos pensar nessa charge aqui. O assunto é rede social, tá? E rede social, aqui em casa, é outra coisa, entendeu? Aqui foi feita uma interpretação sobre um assunto relacionado à rede social. Por isso que, às vezes, um assunto, ele pode ter vários temas, abarcar, caber dentro vários temas. Pensando nisso, né? Então a gente precisa dar atenção a cada palavra que compõe o nosso tema, porque cada uma delas vai desempenhar uma função específica dentro do nosso texto, né? E dentro do contexto. Ou seja, quando se pede, por exemplo, possibilidades, ele está dando um comando diferente quando eu peço, por exemplo, caminhos, quando eu peço a persistência, né? Então, assim, cada palavra, ela funciona como um mecanismo para o aluno desenvolver a sua redação conforme o comando, né? Conforme ali as palavras-chave que direcionam o que é para o aluno fazer na sua redação, certo? Então, por isso que é muito cuidado, como eu comentei, sobre tema e assunto. O assunto, ele pode se referir, ele pode ser uma referência genérica, né? Ou um fato aí específico. O que diferencia do tema é que este último é uma discussão direcionada. Ele vai direcionar o aluno ao que ele quer, né? Ao que ele deseja que o aluno discorra, desenvolva a sua opinião sobre aquele determinado aspecto. Então, é construída a partir de um assunto escolhido, certo? Claro que vai ter um assunto ali, óbvio, né? Porque o assunto é sempre algo maior, né? Que vai estar relacionado aí a um tema. Porque o tema é sempre uma discussão direcionada. Aí, um assunto, né? Quando eu coloco, então, uma descriminalização do aborto. E o tema é quando eu falo, então, dessas possibilidades de descriminalizar o aborto no Brasil. Então, eu estou direcionando essa discussão, certo? Então, aqui trazendo um pouquinho sobre o que então é a gente tangenciar o tema, né? Que
tanto se fala nas provas. É como se a gente pegasse um gráfico, né, ou um desenho, melhor dizendo, né, em que o tema ele vai estar aqui no meio. Vamos ver aqui. O tema ele vai estar aqui no meio, como vocês podem ver, certo? Enquanto que o assunto, né, ele já vai estar mais vai estar aqui, né? Ele vai estar então maior. Ele vai abranger o tema. E tangenciar é o quê? É estar pegando um pouquinho do tema. Você vai falar sobre o tema, mas vai estar muito mais perto do assunto, né? Algo mais geral. Você vai falar sobre o tema, né? Vai estar fazendo uma pequena relação sobre o tema, mas vai estar muito mais focada a sua discussão no tema que envolve. É como se você pegasse e falasse, por exemplo, na questão da persistência da violência contra a mulher, falar sobre a violência contra a mulher de forma geral e esquecer da questão da persistência, daquela violência que persiste no cotidiano da mulher, né? Aquela persistência. O que vem a ser a persistência? Aquilo que acontece diariamente, corriqueiramente, aquilo que que é um ciclo que não para, né? Então, é isso que a banca está pedindo. Então, se você ficar só falando sobre a questão da violência contra a mulher e esquecer do fator persistência, você vai estar tangenciando o tema, certo? Seguindo aqui na nossa... Ops, como é que a gente apaga agora isso, meu Deus? Vamos fazer o apagamento aqui do nosso aqui. Então, o tangenciamento do tema é passar muito perto do tema, falar de assuntos semelhantes, mas não propriamente do tema, certo? Ou seja, abordar o assunto e não o tema em si. Então, cuidado com introduções sem tema e sem tese. A gente vê muitos alunos construir as suas introduções esquecendo de falar do tema e, principalmente, falar da tese. E o que seria a tese? O que é a tese? Para que ela serve? Como temos as carinhas aqui, a tese nada mais do que o seu posicionamento, o que você pensa sobre aquele tema, a sua opinião. Mas não é uma opinião baseada em concordo e discordo, né? O que eu acho. Não, é uma opinião, né? É um posicionamento embasado, né? Um posicionamento que você tem como argumentar, que você tem ferramentas, né? E que você tem condições de sustentar ele até o final, certo? Então, como vamos construir a nossa tese? A gente já descobriu como a gente faz a nossa interpretação do tema, ok? Então, eu devo então me posicionar acerca dele. Ou seja, eu vou desenvolver a minha tese, que tem que aparecer lá na minha introdução. Então, o tema e a tese vão aparecer na minha introdução. A partir disso, vou passar a escrever na minha dissertação, né, sobre a tese que construí, que, óbvio, está relacionada com o meu tema. Então, vocês estão entendendo como é que
ocorre o desencadeamento das ideias e das coisas dentro da minha redação, eu vou pegar um tema, eu vou me deparar com ele e vou fazer uma interpretação dele, né? Como é que ele está escrito, o que a banca quer de mim sobre ele. Tá, entendi. Então agora o que eu penso sobre isso? Tá, eu penso isso e isso. Então eu tenho 2 posicionamentos sobre isso. Tá, então assim, então do meu tema, eu tenho 2 teses, 2 posicionamentos. E a partir disso, eu vou argumentar. Eu vou argumentar sobre a minha tese, ou seja, eu vou defender o que eu penso. Eu vou defender o que eu penso relacionado com o quê? Com o tema. Então, tudo faz sentido, tudo tem que fazer sentido, certo? A minha tese não pode ser relacionada com o assunto do tema. Tem que estar se referindo ao tema. Vocês entenderam? Então, a minha tese tem que estar relacionada ao tema. Se a minha tese tiver relação com o assunto, ou seja, né, algo mais geral, eu provavelmente vou tangenciar. Entenderam? Então, pense quais serão as ideias principais de cada parágrafo de desenvolvimento. Se a tese é a ideia principal da redação inteira, então a tese nada mais é do que a união das ideias principais de cada parágrafo de desenvolvimento. Vocês entenderam? Às vezes a gente começa pensando, então, dessa forma, né? Construindo, então, dessa maneira a nossa forma de construir a nossa redação. Então, ai, gente, como é que eu resolvo isso aqui? Beleza. Então, como estruturar os argumentos, né? E aí a gente vai falar um pouquinho das estratégias argumentativas, né? O que são e como usar as estratégias argumentativas. Por exemplo, um argumento antigo, mas o que diz ali? O que ainda tem não usar. Mas ainda o que mas que ainda teimam em usar, um argumento antigo. No século XV, se a Terra é redonda, então explique isso, tá? No século XVII, se a gravidade existe, explique isso. Vocês então entendendo o que quero dizer sobre argumentação, né? Então, mais ou menos o que as charges querem nos remeter. Sobre a questão da explicação, né? Não, às vezes não basta a gente dizer que as coisas são assim ou são assado, se a gente não tem um embasamento, né? Ou um embasamento para reforçar aquilo que a gente quer dizer, tá? No caso, já é um argumento antigo, né? Dizer que a Terra é redonda. E a gravidade, dizer que existe gravidade. Já é um argumento antigo, ninguém vai discutir sobre isso. Se bem que hoje em dia se tem retomado a discussão sobre a Terra é redonda ou não é, entendeu? Que algumas coisas ainda se precisam de explicações e justificativas por que daquele argumento que você está apresentando. Então, você tem vários recursos para justificar e explicar aquela informação que você está trazendo. A gente tem dados estatísticos, a gente tem
exemplos, a gente tem a história, a gente tem a sociologia, a gente tem N elementos, N estratégias argumentativas, tá? Pesquisas, a gente tem autores, né, referências de autoridade que vão nos ajudar a dar corpo, a dar credibilidade àquela informação que a gente está trazendo, certo? E por isso que essas estratégias, esses elementos são importantes para dar sustentação aos nossos argumentos, porque senão eles ficam apenas algo sem comprovação. É como se a gente fosse comprovar aquilo que a gente está dizendo. Ó, eu estou dizendo que a gravidade existe por isso, isso e isso. Estou comprovando aqui para vocês. A Terra é redonda por isso, isso e isso. Estou mostrando aqui para vocês. Quem não gosta de ganhar as discussões de Facebook, a discussão com o namorado, a discussão pai e mãe, por exemplo, né? Então, assim, quando a gente tem, nessas discussões, quando a gente tem elementos que comprovam aquilo que a gente está dizendo, porque eu vi num jornal, né? Não é qualquer jornal, né? Um jornal realmente que não é esse jornal que não tem, como é que eu vou te dizer, tipo, não é fonte segura, né? Isso que eu quero dizer. Não é tipo corrente de WhatsApp, nem corrente de Facebook, é fonte segura. Quando vocês têm como comprovar isso, fica muito mais fácil vocês conseguirem convencer outra pessoa sobre aquilo que vocês estão argumentando. Então, nada mais é que na redação de vocês é vocês tentarem convencer o leitor de vocês sobre aquilo que vocês estão dizendo, a partir de fontes seguras de informação. Pode ser um jornal, né, um site, mas todos com fonte segura, porque a gente está numa onda também de fake news, de notícias falsas, que a gente também não pode cair nesse risco, né? Então, argumentação e desenvolvimento, tá? Então, cuidado, né, quando a gente traz, então, as estratégias argumentativas do nosso texto e a gente acaba não dialogando com a nossa tese. O que isso significa? E a gente apresenta, então, essa estratégia, que são esses dados, exemplos, texto de opinião, né? Os textos de apoio, eles podem ser utilizados, mas tem que ter muito cuidado, porque eles não pode ser só isso. Tu pode pegar uma formação ou outra que está ali, mas não pode ser só isso, porque vai mostrar que vocês não têm um recurso ou um conhecimento mais ampliado, né? Pode se utilizar, mas não se atenham só a isso, tá? Sem que haja, então, essa conversa com a tese de vocês. Então, vocês utilizam dados, fatos, exemplos, utilizem essas estratégias, mas de forma dialógica. Conversem com essas informações, porque senão vai ficar aquele bloco colado sem conversa, tá bem? Por quê? Você tem que dizer, esse dado estatístico me ajuda nisso, por isso e aquilo, entendeu? É um diálogo, é uma conversa. Por que aquele exemplo ajuda na tua tese, ajuda no teu argumento? Explica para o leitor, não deixa que o leitor interprete para ti, porque daí a interpretação é livre, né? Então, cada um interpreta do jeito que quer. Então, faça você mesmo a interpretação dos dados, faça você mesmo a interpretação do exemplo, faça você mesmo a própria interpretação daquelas estratégias que você está trazendo para o seu texto. Então, é preciso marcar ao longo da dissertação de vocês a posição de vocês, a tese, certo? Sobre, então, todas essas informações que vocês colocam no texto. Não é apenas aquele bloco de informações jogados ali. Muito bem. Então, o que é? Essas estratégias, elas têm que ajudar vocês e não atrapalhar. Se está atrapalhando, não é aí que vocês têm que colocar. Então, mudem a estratégia, tirem isso, não coloquem, tá?
tá? Não é porque aquele filósofo, aquele sociólogo é legal, todo mundo usa, que eu vou usar. Se tu acha que não casa com a tua discussão, que não tem sentido aquela informação, não usa para não comprometer, ok? Então, essas informações soltas no texto, às vezes não contribuem para a defesa da tese de vocês. Pelo contrário, elas podem atrapalhar. E como eu já havia dito, deixar para o leitor deduzir o que vocês querem dizer, né? Ou ele fazer a interpretação, isso não pode ocorrer, tá? Isso também serve para o uso de autores. Cuidado com o uso de autores, citação de autores, né? Então, assim, tem que ter um certo cuidado, porque às vezes não é quem disse. E às vezes esse autor que está falando aquilo tem que ter um certo cuidado, porque às vezes quem entende bem o filósofo, o sociólogo e tal, pode acabar caindo assim num certo erro, um equívoco, né, na utilização. Então, o que deve ter na nossa intervenção e solução? Lá pensando já no nosso último parágrafo, que é a conclusão. Como é que é a estrutura? Que perguntas a gente deve fazer para estruturar o nosso último parágrafo? Que é a nossa intervenção e solução. Como será resolvido o problema apresentado? Que problema é esse apresentado? Quem resolverá? Explicar bem a proposta de intervenção ou solução. Um cuidado importante para se ter aqui é que essas propostas, elas não podem ficar num plano abstrato, algo que é impossível de se fazer. É desconexo com o restante do texto, desconexo com a realidade, ou seja, não faz referência às questões levantadas nos parágrafos de argumentação ou propostas pouco inovadoras. POPs. O que significa isso? Que vocês têm que resolver que problemas? Os problemas que vocês estão apresentando ao longo dos parágrafos de desenvolvimento. Por quê? Porque quando vocês trazem, argumentam sobre a opinião de vocês estão trazendo nada mais que problemas, certo? Normalmente, o tema é um problema, certo? O tema é um problema relacionado ao Brasil. Então, ou seja, vocês vão se posicionar sobre um problema e vão argumentar sobre a tese de vocês, vão argumentar sobre a opinião de vocês. E nessa argumentação, vocês vão apresentar ao longo aí dos 2 parágrafos de desenvolvimento problemas relacionados a esse tema, a essa tese, certo? Vão trazer aí questões. Então, a solução está aí nessa solução dessas problemáticas apresentadas ao longo aí do desenvolvimento, certo? Vocês não têm como resolver o problema de todo o tema, porque normalmente o tema é um pouco amplo, tipo, a violência contra a mulher. Quantas violências as mulheres no Brasil sofrem? Podemos aqui elencar violência física, violência psicológica, aí desmembrando, violência doméstica, entre outras, certo? Aí já são várias, certo? Se vocês pegarem 1, 2 e forem desmembrando, vocês já vão conseguir trazerem problemas relacionados. Então, vocês vão ter que solucionar essas problemáticas. Entenderam mais ou menos como é que funciona a dinâmica aí das soluções para serem resolvidas? Certo. E tem que ser no plano da realidade, não pode ser tipo algo fora que não tem como ser resolvido, certo? A solução e intervenção tem que estar, então, diretamente relacionada com a tese de vocês e com os problemas já levantados lá no desenvolvimento, como eu já tinha comentado aqui com vocês. Tá, então, quais são, então, essas perguntas? Que perguntas são essas que a gente vai fazer? Como, mais ou menos, estruturar
essa solução, como é que a gente organiza elas. Então, tem um esqueminha para solucionar isso, que é a ação. O que será feito? Tá? O que eu vou fazer? Eu vou criar leis, por exemplo. É uma ação. Criar, tem um verbo, né? Um verbo de ação. Ali eu botei um carinha correndo, que é um verbo, que é uma ação, correr. Por exemplo, sempre uma ação, é algo a ser feito, né? Agente social. Quem é o responsável por essa ação? Quem é que vai, por exemplo, criar essas leis? E aí tem o chamado GOMIFES, que pode ser o governo, o O pode ser ONGs, M pode ser ministérios ou a mídia, o I, instituições, F pode ser família, E pode ser escola, S pode ser sociedade, certo? Então, assim, com esse GOMIFES, vocês podem jogar essas letrinhas por várias instituições que podem ser esse agente social que pode realizar essas ações, certo? E aí a gente precisa de um meio ou um modo de execução, tá? Ou seja, como será realizado, né? Feito essa ação. Como que será realizado? É quase que um passo a passo, né? O método, a metodologia, como será feito. Esse como, tá? É o meio e o modo de execução dessa ação por esse agente. Como é que ele vai fazer isso? Como é que ele vai fazer essa ação, tá? E o efeito ou a finalidade disso tudo? É preciso ter um porquê, né? Será feito tudo isso. Qual é a finalidade disso tudo? Qual o resultado esperado? Combater o problema, aí resgata lá, combater isso, combater aquilo, resolver aquilo. Qual é o resultado que se espera, né? Mais ou menos isso. E aí um detalhamento da ação, né? Uma informação a mais para ser uma explicação, que pode ser uma explicação aí para dar aquele fechamento, né? E aí esse fechamento, e aí não esqueçam do fechamento da sua redação, sem deixar a frase solta, coloque a frase final encerrando, fazendo o encerramento da conclusão. Porque a gente não pode terminar nossa redação com as propostas de intervenção, certo? E aí, a gente entra com a questão do uso dos autores, filósofos, sociólogos, etc. Aí tem uma frase: aquilo que escuto eu esqueço, aquilo que eu vejo eu lembro, aquilo que eu faço eu aprendo, de Confúcio. Né? Muito interessante essa frase. Tudo aquilo que eu faço, eu aprendo. Então, quanto mais eu faço redação, eu aprendo, né? Fica a dica aí para vocês. Mas então vamos trabalhar um pouquinho sobre o uso dos autores e o cuidado e a atenção que a gente tem que ter. Relação correta entre o autor e obra, né? Frase. Tem uma aula, um podcast do pessoal da filosofia, se eu não me engano, que a gente... eu não vou me lembrar exatamente o nome do que está escrito, mas eu acho que é uma das primeiras que eles vão falar sobre o Enem e tal, e que tem um pouquinho sobre a questão do uso de autores, né? Do uso de filósofos, enfim. A importância de se ter um cuidado com o uso indevido ou incorreto de alguns autores. Por exemplo, o homem é o lobo do próprio homem. Às vezes a gente vê em algumas redações essas frases. E aí, para se remeter a algum contexto dentro da redação que não é, às vezes, o que o que se refere ao pensamento original do autor, tá? Então, esses cuidados que a gente orienta, né, o aluno a ter. Por exemplo, quem falou isso foi Thomas Hobbes,
Então, às vezes, vocês podem também confundir quem falou, tá? Só para ter esses devidos cuidados. Porque vocês podem pegar uma banca que sabe, e aí vocês podem perder um pouquinho de nota nisso, ok? Então, aquilo que eu faço, eu aprendo lá, citando Confúcio. Então, pratique redação, façam bastante redações para que cada vez mais vocês aprendam e e sanem as dúvidas de vocês, porque quanto mais vocês fazem, mais vocês vão ficando habilidosos, digamos assim, na escrita e da redação e tirando essas dúvidas e enfim. E é isso. E uma dica que eu dou para vocês, que às vezes é importante a gente fazer esquemas. Às vezes a gente tem costume de fazer esquemas em outras disciplinas, mas redação a gente não faz esquemas, né? Resumos, como esse que tem aqui, né? Tipo, planejamento de redação, interpretação do tema, essas coisas assim que vão ajudando a gente a estruturar também a nossa redação. Por exemplo, o que vai na introdução, o que vai no desenvolvimento, o que vai na conclusão, né? Isso também ajuda e faz com que o nosso cérebro se organize e memorize, de certa forma, o que é cada coisa, né? O que vai em cada lugar da nossa redação. Vocês podem até, talvez, fazer na própria folha de redação, vocês podem fazer numa folha de ofício, né? Esquematizem, memorizem, organize as ideias de vocês para que isso se torne muito mais do que algo mecânico, né? Algo assim, mas algo que se torne já introjetado em vocês, algo de vocês, lá dentro de vocês. E aí vocês vão pegar uma folha de redação, na hora de escrever já vai ficar tão natural, porque já faz parte de vocês. E aí, a dica final é que vocês tenham bons estudos e que esse segundo semestre a gente possa aproveitar ao máximo de verdade esse tempo que a gente tem ainda pela frente de aula. E a dica que eu tenho para dar para vocês é que ainda é tempo sim de estudar para o Enem, tá? Não estamos atrasados. Quem está começando agora, não tem problema, ainda dá tempo sim, não se apavorem, não se preocupem, tá? Que dá tempo sim. A gente vai fazer o possível para que todo mundo possa acompanhar e conseguir aí alcançar o objetivo de conseguir boas notas no Enem. Até porque o Enem foi adiado, então a gente tem um bom tempo para poder correr atrás, dar uma estudadinha, pegar junto e vai dar tudo certo, tá bem? Então, um beijo para vocês e até a próxima aula.